Se você está querendo aprender Cloud Code, esse vídeo aqui é para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui do início aqui como você vai dar os primeiros passos utilizando essa ferramenta poderosa que é o Cloud Code. Eu sou o Márcio Marques, fundador da Caixa de Ideias, estou no mercado digital há 25 anos e nunca vi nada igual. Eu sempre tive que contratar desenvolvedores para fazer ali meus sites, meus sistemas, sempre tinha que ter ali a parte mais técnica, um desenvolvedor ali nessa parte. Hoje em dia eu não preciso mais, porque eu utilizo a IA no dia a dia. O IA Coding aqui tem me ajudado a desenvolver sistemas, squads aqui, e a gente vai ver agora essa ferramenta aqui, que é o Cloud Code, como você vai utilizar ela como uma stack no seu dia a dia aí, para você construir o que você quiser. Então, direto ao ponto aqui, eu vou te mostrar aqui o ecossistema da Anthropic, né, que é a criadora do Cloud Code. Por que eu vou te falar do ecossistema aqui? Porque você pode estar vendo aí vídeos que falam de um chat, depois falam do coworking, falam de código, enfim. Além disso, você tem algumas formas diferentes, aqui eu vou te mostrar todas elas, de acessar o Cloud Code, tá? Essa aula aqui é específica de Cloud Code, mas eu acho que é interessante você conhecer o ecossistema. Então a gente tem aqui o chat, você pode acessar na web também, tá? Aqui eu estou acessando o desktop, né? O app desktop deles, onde no chat aqui vai servir aqui para você fazer brainstorm de ideias, escrever textos, e-mails, posts, pesquisar e resumir conteúdo, como você faz ali no ChatGPT, por exemplo, tá? Ou Gemini, você faz aqui no chatzinho aqui, tá? Você tem aqui a parte do coworking também, que ele serve aqui para organizar o teu computador, né? Por quê? Porque ele consegue interagir aqui diretamente ali com as pastas dentro do teu computador. Então você pode organizar arquivos, pode pedir relatórios aqui utilizando o coworking, tá? Então você pode também fazer aqui a parte de automatizar workflows também aqui dentro do coworking, também é poderoso e você deve conhecer no mínimo esses três aqui para você optar aí no seu dia a dia qual é o melhor para você. Mas como eu falei, a gente vai falar mais aqui sobre essa parte aqui de código, tá? Então você tem aqui essa parte de código. Na parte de código, né, o Cloud Code, você vai substituir aí os desenvolvedores. Você vai conseguir ter um desenvolvedor aí que entende tudo de código. Você vai conseguir escrever código, ele vai rodar comandos no terminal. Sabe aqueles comandos ali que parece uma sopa de letrinha, você não entende nada? Não precisa entender. Ele mesmo roda para você e resolve os teus problemas, corrige bugs, ele faz ali tudo o que precisa fazer. Você também vai conseguir trabalhar aí com repositório, com versionamento, né, que é o GitHub, é o Git, né? Que você vai conseguir fazer versionamento do código, ou seja, se você errar em alguma coisa ou quiser voltar uma parte do código, você vai conseguir fazer isso também utilizando o Cloud Code. Você vai conseguir fazer aí softwares completos. E sabe aquele agente complicado no N8N? Você também consegue fazer com Cloud Code. Eu mesmo estou pegando e migrando os sistemas que eu criei há um tempo atrás no N8N, tudo aqui para o Cloud Code. Você também consegue integrar APIs ali de um sistema, um ERP que a sua empresa utiliza, a empresa do teu cliente utiliza, você consegue integrar aí facilmente utilizando o Cloud Code. Então, o que você consegue fazer aí com o Cloud Code? Você consegue criar times agênticos, tá? Isso aqui é o futuro. Agentes que colaboram entre si. Times de produção de conteúdo ali na área de marketing, times de vendas do funil completo, tá? Então, na parte de vendas, time de engenharia de software na parte técnica, time de pesquisas ali de mercado, né? A parte de dados, time de onboard de clientes. Você também consegue fazer ali automações, como eu falei, fluxos que rodam sozinho, prospecção outbound, tá, automática, disparo de e-mails personalizados na parte de marketing, geração de relatórios semanais na parte de dados, follow-up automático pós-reunião ali no teu CRM, tu pode fazer publicações em redes sociais, tudo utilizando ali o Cloud Code. Você também pode criar aí agentes pontuais. O que são esses agentes pontuais? Um agente com uma função clara, por exemplo, um agente que vai qualificar o lead, um agente de suporte que vai ali pegar os dados da empresa para poder responder o teu cliente, agente revisor de textos,
agente ali de análise de contratos, um agente jurídico, né? Agente de triagem de currículos ali operando no RH. Na parte aqui de software e aplicativos, né, os produtos com IA sendo ali a parte do núcleo, né, você consegue criar ali CRMs com agentes integrados, tá? Você consegue criar dashboards ali de monitoramento desses agentes e você também consegue fazer apps de atendimento por voz, por exemplo, plataformas no code de agentes, por exemplo, você pode criar aí um SaaS, tá? Para você revender isso, né? Você pode criar aí um assistente corporativo customizado aí, focado no B2B. Outra tendência aqui de mercado, tá, é a organização agêntica, tá, que é a nova fronteira aí da produtividade. Nessa nova estrutura aqui de humanos e agentes de IA, tanto físicos quanto virtuais, trabalham lado a lado em escala, chamando isso de organização agêntica, tá? Então você vai ter ali o CEO da empresa, né, como humano, já existem empresas lá fora fazendo dessa forma, onde só existe ali o CEO e o resto ali é tudo agentes ali utilizando o Cloud Code. Então aqui alguns exemplos de automação com IA agêntica, né? A IA está sendo aplicada em vários setores ali para automatizar as tarefas ali e otimizar os processos, né? No atendimento ao cliente, por exemplo, a IA agêntica pode ajudar os agentes humanos ali a lidar com problemas mais complexos, gerenciando consultas de clientes, por exemplo, resolvendo problemas e oferecendo suporte personalizado. A gente tem aqui também a parte de gerenciamento de cadeia de suprimentos, onde ao analisar dados de diferentes fontes ali como vendas, inventário e frete, a IA agêntica pode otimizar as cadeias de suprimentos, prever demandas e automatizar ali toda a logística de uma empresa. Na área aqui de serviços de saúde, por exemplo, você pode ter ali médicos pesquisadores que podem usar ali a IA agêntica para ajudar no diagnóstico, no planejamento do tratamento e na descoberta de novos medicamentos, analisando registros médicos, artigos de pesquisas e ensaios clínicos, por exemplo. Já em serviços financeiros, a IA agêntica pode ajudar a automatizar a detecção ali de fraudes, avaliação de riscos e as estratégias de investimento, analisando ali os dados de mercado, comportamento do cliente e demonstração financeiras. Na área de desenvolvimento de software, automatizar ali a geração, a depuração e o teste de código, a IA baseada em agentes pode ajudar ali a acelerar o ciclo de desenvolvimento e melhorar a qualidade do código. Olha só, a implementação da IA agêntica em uma empresa, ela exige ali uma análise cuidadosa, né? Entender as regras, os objetivos da empresa, ter ali uma qualidade na preparação dos dados, ver ali as implicações éticas, cuidar da segurança, da integração e do monitoramento também. Agora a gente vai para a prática aqui, baixar o Cloud Code, ver os valores, entender aqui como é que funciona o Cloud Code. Agora a gente vai entrar aqui numa parte aqui mais mão na massa, tá? Onde você vai aprender aqui a instalar o Cloud Code, vai entender um pouquinho mais, tá? Aqui você vai instalar com um comando, não te preocupa que mais adiante aqui a gente instala passo a passo, tá? Só vou passar um panorama aqui do que a gente vai aprender, então a gente vai aprender a instalar aqui do zero, caso você não tenha, e onde é que vive o Cloud Code, né? Como eu te falei aqui, tem a parte de desktop aqui, tem a parte de terminal aqui, que é a tela preta que todo mundo fala aqui. No início ela dá medo aqui porque é uma tela quase que em branco, então você vai pintar aí o que você quiser, porém, tá, ela é muito poderosa também. E tem a parte de IDE, eu gosto de utilizar aqui a IDE e também aqui as extensões aqui do Cloud Code, onde fica mais simples de utilizar e você começa aí a pegar como é que funciona o Cloud Code e depois vai indo para o terminal ali, tá? Mas não te preocupa que eu vou te mostrar esses dois aí principais usos aí do Cloud Code. Então, te falando aqui dos planos do Cloud Code, tá? Do investimento que você vai fazer. Por quê? Porque você vai ver aqui que esse investimento que você faz aqui, você já tem retorno. Tá? Então, eu começo aqui recomendando o de US$ 17 aqui, que em reais e no plano mensal aqui dá uns R$ 110, ou aqui o plano Max, aqui depois que você testar, aqui você pode estar ampliando, recomendo não comprar o anual ainda, para você ir
ir testando, tá? E aqui o plano Max a gente começa de 100 a 200 dólares, tá? Então aqui é quando você já tem aqui um ROI muito grande, onde você já tem aqui como se tivesse um desenvolvedor sênior aqui dentro da empresa, que você pagaria 10 mil reais, você vai estar pagando aqui em torno de 1.200 reais. Como eu falei aqui, o retorno de investimento aqui é um dos melhores que existe hoje em dia. Então, recomendo muito aqui você assinar um plano aqui para você utilizar o Cloud Code. O legal aqui do Cloud Code é o ecossistema da Anthropic, né? Onde você tem o Cloud Code aí no terminal, você tem o Cloud Code no desktop e você tem o Cloud Code aqui também na web. Vou te mostrar aqui primeiro na web, tá? Rapidamente aqui para a gente olhar, que a gente vai utilizar mais o terminal dentro da IDE, mas é interessante você saber que tem aqui na web também. Então, é legal você saber também que você pode utilizar aqui o Cloud Code aqui entrando na sua conta do Cloud.ai aqui, você vai ter aqui o Cloud Code aqui na aba, né, aqui no menu, você vai poder acessar aqui o teu Cloud Code. Se você estiver utilizando aí os teus repositórios, né, os teus arquivos no GitHub, você vai conseguir aí acessar todos os teus arquivos, vai poder selecionar modelo, vai poder delegar se você vai utilizar aqui na nuvem, né? Então, você tem mais esse recurso aqui, por isso que é interessante utilizar aqui todo o ecossistema, né? Ter esse ecossistema aqui por trás da Anthropic para você utilizar o Cloud Code. A gente vai ver aqui as outras formas que a gente tem para acessar. Eu falei ali no início do vídeo que a gente tinha ali diversas formas de utilizar o Cloud Code, tá? E uma delas aqui é fazendo o download aí para o teu desktop, né? Ou seja, o Windows ou Mac aqui ele já vai nessa página aqui cloud.ai/downloads, ele já vai identificar ali o teu sistema operacional e vai deixar aqui o botão aqui para você baixar, tá? Então você vai poder baixar aqui, né? Se for para Windows, se for para Mac, ele identifica aqui. E depois aqui a gente tem as outras formas, mas a gente vai olhar agora esta do desktop aqui. Aqui no desktop, né, como eu falei, vai vir aqui a parte de chat, de coworking e aqui de código, tá? Então, nessa de código aqui, você vai ver aqui, vai notar que quando eu mudo esse menu aqui, né, quando eu mudo aqui em cima, dependendo se eu estou em chat, coworking, por exemplo, aqui, ele vai mudar aqui o menu, tá? E, por exemplo, chat aqui eu tenho um outro menu também, tenho aqui os meus chats e tudo mais. E nessa parte aqui de código, você vai ter tudo referente a código aqui, tá? Então, você mudando aqui em cima, nesse menu, depois tem o menu lateral aqui. Então, a gente vai dar uma olhada aqui mais a fundo, tá? Durante essa aula ainda, mas o que você tem que se atentar aqui, tá? É que você, por exemplo, pode começar aqui de um projeto, né? Você pode selecionar uma pasta, por exemplo, aqui eu posso escolher uma pasta diferente aqui no meu computador. Eu vou abrir aqui uma pasta, né? Posso escolher aqui uma pasta para começar a conversar com ele, conversar com o meu projeto aqui, tá? E não é só para código, você pode pedir ali outras coisas dependendo da aba que você está, né? Mas aqui nessa de código aqui vai ser mais ali para desenvolvimento de sistemas, enfim, de agentes, o que você quiser aí relacionado a código. Outras questões interessantes aqui, a gente pode criar aqui, agendar uma tarefa, mesmo para código aqui a gente tem essa questão aqui de agendar uma nova tarefa, tá? Então aqui é um cron, né? Um cron job aqui que se chama, em programação, que você vai poder aqui dizer aqui o nome da tarefa, vai dar uma descrição para a tarefa, vai colocar um prompt aqui, aqui vai ter a questão das permissões, e aqui a frequência que você quer que rode essa tarefa. Isso aqui é muito interessante, por exemplo, né? Você constrói um agente localmente aqui que analisa dados e você quer que ele acesse uma API em determinado horário. Aqui você consegue fazer facilmente aqui, diferentemente de no terminal, né, que no terminal é um pouquinho mais, um caminho um pouquinho diferente, aqui tem um caminho mais fácil, né? Então, a questão de utilizar o desktop é essa questão aqui de facilidade para quem está entrando nesse mundo agora. Outra questão interessante que a gente tem aqui é o dispatch aqui, né? Que é para ele trabalhar de qualquer lugar, ou seja, você inicia a tarefa aqui no computador e pode dar permissão, tá, para você controlar ele a partir do celular, trabalhar com aplicativos como um aplicativo ali de mensagens como Slack, você pode também agendar tarefas aqui, ou seja, você pode delegar a partir de outro device.
Depois a gente tem aqui essa parte aqui de personalização, onde você vai ter aqui as habilidades, a gente vai entrar mais a fundo depois sobre habilidades, as skills. A gente tem aqui os conectores, que também é legal isso aqui, que você pode ter aqui conectores para interagir aqui com o teu Cloud Code, tá? Então, assim como você tem para o coworking e para o chat, você tem aqui especificamente aqui para o Cloud Code. E o interessante aqui, por exemplo, eu coloquei esses superpowers aqui, eu coloquei lá pelo terminal e eu deixei ele instalado globalmente. E globalmente ele, inclusive, ele está aqui para mim também. Então, você tem ali instalações globais ou de projeto, né? E uma global, ela fica ali para todo o ecossistema. A gente acabou de ver como é que seria ali no desktop, tá? Porém, aqui, onde a gente vai pegar o código para instalar no terminal, o que tem aqui, né? Aqui tem aqui os caminhos para você instalar no desktop, a extensão direto aqui no VS Code, no JetBrains, né? Ou aqui utilizar na web também, ou dentro do Slack, tá? Mas o que você precisa saber aqui? Aqui você só precisa copiar esse código aqui. Então você clica aqui, copia o código e vai abrir aí o teu terminal. Você pode estar utilizando Windows, daí você vai utilizar o PowerShell, ou se você estiver utilizando Mac, você tem o terminal do Mac aí. Eu vou abrir aqui no Windows. No Windows você vai clicar na tecla ali de Windows R, tá? Então vai abrir aqui esse executar, ou você pode ir na busca ali e também buscar pelo programa, né, do PowerShell. Aqui eu já vou clicar em OK, aqui ele já vai abrir aqui o PowerShell para mim. No Windows é um pouquinho diferente, eu vou deixar o comando aqui abaixo, o link também ali para a documentação ali do próprio Cloud, para você ver qual você precisa instalar ali, mas tem direitinho ali qual que você precisa. Então eu vou dar um Enter aqui, vai demorar um pouquinho, mas não te preocupa aqui, que ele já está procurando aqui a instalação. Eu já tenho aqui a instalação, tá? Mas como ele está procurando aqui, demora um pouquinho, fica essa tela aqui piscando aqui, o cursor não tem problema nenhum. Então demora um pouquinho mesmo, tá? Não te preocupa, como eu falei, deixa ele ali trabalhando, daqui a pouquinho ele começa a vir aqui laranjinha aqui a instalação, tá? Ele está dizendo aqui que está começando a fazer a instalação aqui da última versão, tá? Então, no meu caso, que eu já tenho instalado aqui, ele está buscando a última versão para atualizar, então demora um pouquinho aqui, a gente aguarda aqui até mudar aqui a tela. Antes de você instalar o Cloud Code, é importante você instalar aqui o Node.js, tá? Que é para ali você trabalhar com pacotes, enfim, é uma recomendação que você precisa dele, tá? Então, você pode ver aqui como é que é a instalação, mas é bem simples, aqui você vai colocar aqui no Windows, né, baixar para Windows, ou como eu falei para você, se você tiver em outro sistema aqui, Macs ou Linux aqui, ele vai ter aqui como baixar, vai mudar aqui o botãozinho. Então você baixa aqui e depois é Nest, Nest, Nest ali, próximo, próximo, próximo e está instalado. Também é importante você ter o Git instalado aí na tua máquina para poder fazer o versionamento do código que você está trabalhando. Esse versionamento aqui vai garantir que você possa voltar ali atrás num momento específico do código, caso você entenda que precise, tá? Então é como se fosse um backup ali, mas é um backup que vai ali ter os commits que a gente chama, né? Ele vai ter ali uma estampa de tempo onde você vai poder voltar atrás ali em diversos tempos, digamos assim, do teu código. Então o Git também é a mesma coisa, ele tem para Mac, ele tem para Linux, ele tem para Windows, você dá próximo, próximo, próximo e está instalado, e aí você depois consegue também colocar esse teu código ali, fazer um versionamento na nuvem utilizando o GitHub. Então aqui já mostrou que a instalação está completa, tá? Que eu posso ter aqui o próximo passo aqui, que eu posso colocar o cloud --help, tá? Para você pode ter vindo uma tela diferente, inclusive uma tela que queira abrir o navegador web para você ou criar a conta e assinar o plano, tá? Ou até mesmo vincular a conta, né? A conta que você tem na Anthropic aqui com o Cloud Code. Então pode ter esse passo aí para você, como eu já tinha instalado aqui, não aparece para mim, tá? Eu vou colocar aqui o que ele está falando aqui, o Cloud Help, --help. Então aqui o que ele está me dando, né? Ele está me dando aqui diversos comandos aqui, que depois a gente vai olhar algum deles, não te preocupa ainda, depois eu vou te mostrar uma forma mais fácil de acessar e tudo mais, mas aqui te preocupa o seguinte, ó, que com o Cloud, tá? Você vai digitar Cloud e você vai estar dando start aqui no Cloud dentro aí da tua máquina, né? Então eu vou dar um yes aqui. Aqui está perguntando se eu quero utilizar
o Bypass Permission aqui, que eu utilizo sempre aqui, depois eu vou explicar o que que é isso, né? Mas basicamente é ele não ficar me perguntando toda hora aqui os comandos que ele tem que dar. Então, dependendo aqui de como você já entende aqui o sistema, você pode optar por fazer isso também. Aqui eu vou dizer que eu quero aceitar, e aqui já está o Cloud Code aqui funcionando, tá? Então, eu já tenho o Cloud Code aqui no meu terminal. Se eu abrir um novo terminal aqui em branco, por exemplo, deixa ele carregar aqui, eu vou digitar Cloud também, e aqui vai continuar o mesmo processo, ou seja, eu já tenho aqui o Cloud funcionando na minha máquina aqui no terminal. Tem gente que prefere utilizar o terminal, inclusive com várias abas abertas aqui de terminal, aqui está fazendo uma tarefa, aqui está fazendo outra, vai depender aí da forma que você trabalha, tá? Então, olha só, eu poderia ter um terminal aqui, por exemplo, né? Eu poderia ter um terminal aqui fazendo perguntas para ele. Isso aqui é muito útil porque daqui a pouco você pode estar fazendo perguntas aqui para entender o projeto, e aqui você pode estar executando uma tarefa aqui, né? Então você pode ter aqui diversas abas. Tem gente aí que você vai ver que trabalha com 4, 5 abas aí. Eu acho insano, eu gosto de me focar aqui, mas aí vai depender de você. Então a gente tem aqui outras formas de utilizar, que é dentro das IDEs, que você pode utilizar dentro do terminal e também ali como uma extensão. Vou te mostrar as duas formas agora. Mas antes, para você entender o que é uma IDE, né? A IDE, ela se tornou popular aqui com o uso do Visual Studio, tá? Então o Visual Studio aqui, várias plataformas como o Antigravity do Google, o próprio Cursor aqui, eles fizeram fork, né? Eles copiaram, né? Porque ela deixa fazer isso dentro da licença dela. Eles se basearam no código do VS Code para construir a sua IDE, tá? Mas a gente vai utilizar aqui o próprio Cursor aqui, que é uma IDE mais simples, mais minimalista, tá? Ela é muito poderosa, mas eu gosto muito de utilizar ela e utilizar o Antigravity aqui, mas você pode utilizar qualquer uma das três, ou aí a que você se sentir melhor. Existe N ideias aí, tá? Mas essas aqui são as mais populares. A gente vai olhar ali dentro do cursor como é que funciona ali a parte de terminal e também ali a parte de extensão, que é igual ali tanto para o Antigravity quanto para o Visual Studio, porque, como eu te falei, elas são um fork do Visual Studio, onde você aprende uma, você consegue utilizar qualquer uma, digamos assim. Se você está gostando desse vídeo aqui, deixa o teu like aqui para me entender se esse conteúdo está sendo útil para você. Eu gostaria muito que você deixasse teu like aqui, comentasse também para interagir aqui, para eu poder trazer cada vez mais melhores conteúdos aqui sobre o Cloud Code. Então, o cursor você também pode baixar aí, assim como o VS Code, o Antigravity, tá? Também você vai dar próximo e está instalado. Agora eu vou te mostrar aqui alguns conceitos básicos aqui, mais focado aqui para o uso do Cloud Code. Então você tem aqui a parte de arquivos, tá? Então você pode ter aqui uma aba de arquivos. Isso é interessante, que você pode estar interagindo com os arquivos, abrindo código aqui dentro do cursor, do Antigravity ou do VS Code. O conceito, como eu falei, é o mesmo, tá? Mas aqui a gente pode ter o poder aqui de também utilizar o Cloud Code aqui, tá? Então você não precisa estar pagando, por exemplo, para o cursor aqui, para usar os modelos do cursor ou do Antigravity para utilizar o Cloud Code. Você pode utilizar diretamente o Cloud Code e pode também fazer aqui uma orquestração, tá? Mas focando aqui no Cloud Code, como é que a gente vai trabalhar com o Cloud Code? Aqui a gente tem o terminal, então a gente pode ter aqui um novo terminal, por exemplo. Aqui eu vou abrir o terminal. Então aqui eu tenho um terminal, tá? Nesse terminal aqui eu vou digitar Cloud também. E aqui ele já vai startar aqui o Cloud Code como se fosse um terminal. Só que imagina que é um terminal aqui com mais poderes. Por quê? Porque eu posso interagir com o código aqui, eu posso ver o código que o Cloud Code está trabalhando, inclusive ele já entra aqui na pasta, então eu não preciso dar comandos lá no terminal para entrar dentro da pasta específica do projeto que eu quero trabalhar. Aqui eu já estou interagindo aqui com os meus arquivos. Outra forma que tem aqui, que eu acho mais fácil para quem está iniciando, e eu mesmo às vezes utilizo aqui nos meus projetos, vai depender aqui do meu momento, é a parte aqui de extensões. Então, aqui nas extensões, tá? É igual tanto para o Antigravity, para o VS Code, aqui a gente está no cursor, tá? E aqui é a mesma coisa. Então, o que que é? Você vai procurar aqui Cloud, vai aparecer aqui a extensão do Cloud, tá? Aí você clica aqui, você vai ver aqui que é da própria Anthropic, é verificada pela Anthropic, e aqui você vai fazer
a instalação. Aqui no meu caso aqui já está instalado, né? Até está pedindo aqui para mim dar um restart aqui dessa extensão aqui para atualizar, mas aqui você vai clicar aqui e ele vai pegar a tua chave lá também, né? Ele vai entrar lá dentro da Anthropic e vai pedir para você dar um OK na chave e vai estar funcionando aqui. Deixa eu te mostrar como é que funciona ela. Vou entrar aqui. Deixa eu ver aqui nos meus arquivos para ficar mais simples para você. Eu posso estar utilizando aqui as duas coisas, tá? Eu posso utilizar o terminal, quanto também aqui o chatzinho aqui. Ela é mais parecida com o chat. Deixa eu tirar aqui o terminal para ficar mais fácil e mais focado aqui. Então aqui, olha só, aqui eu tenho ela, tá? Como se fosse aqui um chatzinho onde eu posso falar. Depois a gente olha aqui também como utilizar uma, como utilizar a outra, mas eu queria mostrar aqui como você tem acesso ao Cloud Code, né? Então você tem um terminal, você tem dentro das IDEs, que é o caso aqui, né? Dentro das IDEs você tem dentro do terminal e também aqui como uma extensão onde fica um chat, onde fica mais fácil, tá? Então aqui eu estou com o terminal aberto para te mostrar os principais conceitos aqui para você já sair utilizando aí no teu dia a dia. Eu entrei aqui num outro projeto, tá? Um projeto em branco, sem nada aqui, para a gente começar a construir aqui algumas coisas, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho já o Cloud aqui, que eu já executei ele no terminal, e vou chamar ele aqui na extensão também, porque horas a gente vai fazer algumas coisas na extensão, e horas a gente vai fazer aqui dentro do próprio terminal. Eu vou diminuir um pouco aqui para você não se perder, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho o conceito aqui dos modelos, né? Então eu posso trocar aqui os modelos. Eu tenho o Opus, eu tenho o Opus com 1 milhão de tokens aqui, de contexto, eu tenho aqui o Haiku, eu tenho aqui um novo que é o Ops Plan Mode aqui, que ele vai entender aqui quando você está fazendo um planejamento, ele vai utilizar o Ops 4.6, e depois, quando ele for executar, que ele mesmo orquestra isso, entende e utiliza o Sonnet. Tá? Isso é bem importante, porque tem estudos aqui que mostram que você consegue reduzir aí em 10% o teu custo de tokens aqui. Então, te recomendo aí. Tá? Então, o que eu fiz? Eu tirei uma print do que eu quero fazer, vou dar um Ctrl V aqui dessa print. Então, você entenda aqui que eu até acho mais fácil te mostrando aqui na extensão, porque eu acho mais fácil dar Ctrl C, Ctrl V, copiar as coisas aqui. Então, o que eu vou pedir aqui para ele? Então, estou dizendo aqui para ele que eu quero criar um HTML com box minimalista para explicar os modelos do Cloud Code. Ele já vai entender o contexto aqui da imagem, tá? Deixa eu ver aqui, está no Plan Mode aqui. Eu vou colocar aqui no Default, tá? Porque eu não quero planejar nada. Aqui eu vou utilizar, tá? Então aqui eu já vou te mostrar algumas coisas aqui que eu tenho aqui que é para perguntas. Eu tenho essa parte aqui que ele vai usar aqui, vai codificar automaticamente. E eu tenho essa parte aqui de planejamento. Quando eu vou começar um projeto, tá? Uma tarefa mais complicada, eu posso utilizar esse, mas agora vamos utilizar aqui esse aqui já para ele sair editando aqui, que é uma tarefa bem simples. Vou dar um Enter aqui. Ele vai começar a pensar, ele vai ver que eu não tenho nada aqui de arquivos, tá? Então demora um pouquinho mais aqui, porque ele está procurando aqui, não está encontrando nada, mas tudo bem, não tem problema algum, deixa ele trabalhar aqui. Você consegue expandir aqui, tá? Então você consegue entender aqui o que ele está entendendo e o que ele vai fazer. Aqui é a cadeia de pensamento dele. Aqui mostra o tempo também que ele está pensando. Então, olha só, ele já criou aqui um HTML, tá? Com o nomezinho aqui, ele já botou o nome, ele já criou aqui o arquivo, tá? E ele está dizendo aqui que é um arquivo com 3 cards, aqui em grid responsivo, e a gente já vai olhar ele, tá? Qual é a vantagem de ter ele dentro aqui, por exemplo, tá? Do cursor? Aqui dentro do cursor, eu posso olhar ele aqui, ó, eu posso olhar o código do que ele fez, por exemplo. Tá? Então, eu tenho esse poder aqui dentro do cursor de olhar todo o código. Aqui a gente já vai abrir esse modelo aqui, né, do cloud.html para a gente ver aqui essa explicação aqui dos modelos. Então, a vantagem aqui de utilizar dentro de uma IDE é que você pode interagir aqui, como eu falei, com o código, e também você consegue aqui, dependendo da IDE, o cursor aqui, ele é bem legal porque ele tem aqui um navegador, você não precisa ir ali para o teu Chrome, enfim, para o teu navegador, pode ver aqui mesmo, então você pode clicar aqui em cima do arquivo e pedir para abrir aqui no browser. Então, abrindo aqui no browser, você pode ver aqui que ele já está abrindo aqui o HTML, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar aqui essa parte aqui do terminal, aqui só vou ocultar aqui, posso ocultar aqui também essa questão aqui dos arquivos aqui para ficar mais limpo, e aqui eu vou te explicar um pouquinho dos modelos, né? Então a gente tem aqui o Haiku 4.5,
tá? Que é rápido, ele é o velocista aqui, ele tem alguns atributos como velocidade muito alta, um raciocínio básico, um custo de tokens aqui baixo, né? Casos de uso aqui, perguntas rápidas e pontuais, você pode utilizar aqui para não precisar ir para um chat GPT da vida, sair daqui, você pode utilizar o Raico aqui para fazer as suas perguntas, que não vai custar muito, né? Então também ele serve aqui para fazer o scaffold de UI e templates, né? Ou seja, quando você precisa instalar ali, já planejou o projeto e ele já sabe os arquivos que ele tem que instalar, o Raico ali não precisa pensar muito, então você pode utilizar o Raico. Então assim você consegue orquestrar tokens e ficar ali num tier mais baixo ali de consumo do Cloud Code, tá? Então ele serve também para tarefas repetitivas e simples, para utilizar subagente executando subtarefas, né? Então aqui também diz aqui usar quanto a tarefa é clara, simples e você precisa de uma resposta imediata. E aqui a gente tem o Sonnet 4.6, que é mais equilibrado, padrão ali para o dia a dia, tem os atributos aqui de velocidade alta, o raciocínio muito bom, o custo de tokens aqui médio, e o caso de uso dele aqui é para desenvolvimento do dia a dia, escrita de código e lógica, tá? Então, para baixar os arquivos de funcionamento do teu sistema que vão ser ali o básico, né, vai ser ali a estrutura, o alicerce do teu projeto, você utiliza o Raico, depois você vai para o Sonnet ali para poder desenvolver. Então ele consegue fazer análise de múltiplos arquivos, code review e refatoração, tá? Então quando é que você tem que usar ele? Na dúvida, comece aqui, resolve aqui 90% das tarefas com equilíbrio perfeito. Geralmente eu deixo ele como padrão aqui, tá? E às vezes até me esqueço aqui de utilizar o Raico, mas nada que você criando algo ali automatizado, alguma regra ali, você já consiga fazer isso, tá? O Opus, né? O Opus aqui ele é mais profundo, ele é o especialista em complexidade. Quais são os atributos dele? Velocidade mais lento, raciocínio aqui mais apurado, né? O custo de tokens também, ele é mais alto. Casos de uso aqui, arquitetura e decisões complexas, revisão final antes de publicar, né? Bugs difíceis aqui para encontrar, quando você tem aqui um bug que o Sonnet não está resolvendo, você já pode ir ali para o Opus que ele vai resolver. Orquestração de múltiplos agentes, né? A tarefa é crítica, né? Quando usar ele, a tarefa é crítica, complexa, ou você precisa de raciocínio profundo, ou seja, para fazer o planejamento, é muito melhor você gastar com o Opus, né? Onde ele vai fazer um bom planejamento, e depois você vai lá, executa com o Sonnet e o Raico. Agora que a gente sabe aqui os principais modelos que a gente tem aqui, vou te mostrar como selecionar eles. Então você pode fechar aqui, na verdade, tá? Vamos fechar ele aqui, a gente não vai precisar mais agora ver esses arquivos aqui. Eu tenho duas formas, tá? Eu tenho aqui no chat, eu posso dar aqui o barra, né? O slash command aqui, e posso pegar aqui, ó, e trocar o modelo por aqui, tá? Então aqui o default está o Sonnet, mas eu poderia colocar o Opus aqui selecionando o Opus, tá? Mas eu poderia voltar aqui, no Shift Model aqui, e também voltar aqui com o default, que pode ver que ele trocou. Outra forma, para quem está utilizando aqui no próprio terminal, tá? Você tem aqui também a mesma coisa, tá? Você vai colocar aqui a barra, vai colocar Model, pode ver que é um pouquinho diferente, né? Então aqui você tem que ir para baixo, ir para cima. Para quem é mais visual, né? Talvez se adeque melhor ao terminal, mas quem quer aqui utilizar a parte mais simples ali, pode utilizar a extensão, tá? É questão de gosto aqui, não muda muito aqui na operação no dia a dia, tá? Tem gente que diz que o terminal é mais poderoso. Não é que ele é mais poderoso, tá? Eu vejo que o terminal aqui talvez te dê mais foco por ser uma tela mais minimalista, tá? Só que tem gente que vai preferir muito utilizar aqui a extensão, ou até quebre a barreira do uso do Cloud Code aqui com a extensão. No momento aqui, o máximo que a gente tem de usabilidade aqui é ali a parte do desktop, né, ou na web ali, que você pode utilizar, mas eu prefiro utilizar aqui de uma forma mais profissional no dia a dia. Eu utilizo essas duas formas aqui que eu estou te mostrando, por isso que o foco está sendo aqui no terminal e na extensão. Então aqui eu consigo selecionar, indo para cima, indo para baixo, tá? Eu consigo selecionar, deixa eu fazer um teste aqui que eu nunca fiz. Eu vou digitar o 2 aqui, selecionei o 2 aqui, ele foi aqui para o modelo aqui maior, tá? Então
também dá para fazer dessa forma ali, digitando ali o 2, por exemplo. Vou colocar aqui modo de novo, vou dar um Enter aqui e vou digitar 1 aqui. Então, ele foi para o Sonnet ali, também dá para fazer dessa forma. No terminal, com o Shift Tab, você consegue selecionar aqui o modo de trabalho. Por exemplo, eu estou aqui no Bypass Permission, aqui que ele vai fazer aqui o que eu pedi para fazer, ele vai fazer sem ficar me perguntando, tá? Mas eu posso aqui com o Shift aqui, eu posso pedir aqui para ele ir aceitando, né? Eu ir aceitando conforme ele vai fazendo as coisas, ele vai me perguntando. Eu tenho aqui o Plan Mode aqui, que é para você fazer planejamento, tá? Então com Shift Tab aqui você muda. Aqui na extensão é mais fácil, tá? Então aqui, tá? Aqui na extensão, vou te mostrar aqui para ficar mais simples aqui, para a gente não se perder, tá? E aqui fica mais simples, ó. Aqui você tem aqui do lado, aqui você já tem visualmente aqui o modo que ele está. Por exemplo, aqui está no modo automático, tá? E aqui eu tenho aqui o modo aqui de perguntas e o modo aqui de planejamento. E aqui eu tenho o esforço também que eu quero que ele faça, tá? Então, quanto mais esforço eu pedir para ele, mais eu pedir para ele se esforçar, mais tokens eu gasto, tá? Então, aqui eu consigo fazer essas mudanças aqui. Então, eu vou criar dois artefatos aqui novos, aqui, dois HTMLs novos aqui, até para você ver aqui o Cloud Code em ação, tá? Coisas bem simples aqui, rápidas aqui de você aprender. Por exemplo, aqui eu quero explicar aqui como funciona o conceito de tokens, né? Então eu vou pedir para ele criar um HTML explicando como funciona o conceito de tokens para uma criança de 10 anos. Vou pedir aqui para ele criar, a gente pode dar uma olhada aqui do lado, ó, que a gente não tem ainda esse HTML aqui, e logo aqui ele vai criar, é só terminar aqui, já aparece o HTML aqui. Outra questão que você pode ver aqui, que nem eu falei aqui, tem os segundos agora, como ele está trabalhando aqui também, já está mostrando aqui também o quanto de tokens ele está gastando aqui para fazer essa tarefa aqui, e é bem legal aqui porque eu já vou explicar aqui na prática como funciona aqui essa questão aqui dos tokens. Então aqui ele disse que criou, né, esse arquivo aqui, tokens para crianças.html, né, veja o que tem dentro, na introdução, explica que o computador divide texto em pedacinhos, ele deu toda a explicação aqui do que ele fez, tá? Ou seja, o meu prompt poderia ter sido dessa forma, só que eu dei um prompt mais simples ali, ele teve que pensar um pouquinho mais, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui como é essa explicação aqui, o que ele criou aqui. Então, como de praxe aqui, a gente vai abrir aqui dentro do browser. Então, aqui dentro do browser, tá? Eu vou só minimizar as coisas aqui para ficar mais simples aqui. Vou baixar aqui. Ficou bem, como é que eu posso dizer? Eu não gostei do design, mas o que a gente quer aqui é que tenha a explicação, né? Então, o que são tokens, né? Sabe como um computador, acho que talvez por eu ter pedido para uma criança aqui, ele deixou nesse formato aqui. Então, entenda bem aqui, o que você pede aqui é que nem um gênio da lâmpada, né? Se você pede coisas ruins vão acontecer, como aconteceu aqui, foi bom ter acontecido, tá? Então aqui, o que são tokens, né? Sabe como o computador entende as palavras que você escreve para ele? Ele não lê do jeito que a gente lê. Ele divide tudo em pedacinhos chamado tokens. Pensa assim como um quebra-cabeça. Imagina que você está montando um quebra-cabeça. Cada peça é um pedacinho da imagem grande. Com palavras é igual. O computador quebra as palavras em peças menores, né, os tokens, para conseguir entendê-las melhor. Uma palavra pode virar um token ou pode ser dividida em vários tokens, né? Palavras curtas e comuns geralmente ficam inteiras. Palavras longas ou raras são quebradas em pedaços. Então aqui está trazendo aqui uma explicação de como é que funciona, né, na prática, né? Cada quadradinho colorido abaixo é um token. Passe o mouse em cima deles aqui, vamos ver. Ó, então aqui o gato, né, pulou no telhado. 8 tokens. Legal, ficou essa explicação aqui, ficou infantil, mas ficou legal, ficou bem didática aqui, eu gostei. Eu amo sorvete. Tá? Então, dividindo em tokens aqui, eu amo sorvete. 5 tokens. É como ingresso no parque. Já foi num parque de diversões? Você precisa de ingressos para andar nos brinquedos. Nos computadores, com a inteligência artificial, os tokens são como ingressos, né? Quanto mais você conversa com a IA, a inteligência artificial, mais tokens são usados. É por isso que às vezes tem limite de quanto você pode escrever ou ler de uma vez, tá? Então depois eu também vou falar sobre esses limites aqui para você, foi uma boa lembrança aqui. Então a mensagem curta aqui, poucos ingressos, né? Então aqui são os tokens. Mensagem longa, muitos ingressos. Aqui não deu uma explicação assim de, não varia muito, né? Porque ele deu uma explicação curta aqui,
tá? Mas mais é a metáfora mesmo, né? Então aqui a gente vai ter ela, quanto espaço os tokens ocupam, né? Veja a diferença entre as mensagens de tamanhos diferentes, né? Oi, né? Tem 3 tokens, tá? Então ela tem esse espaço pequeno aqui, quase vazio. Um parágrafo, né? Tem mais de 80 tokens aqui, tá? Bem maior, médio, né? Um capítulo de um livro, mais de 2.000 tokens, então está quase cheio aqui. Lembra que para fazer aquela tarefa, né, para fazer isso aqui, ele gastou em torno de 1.000 tokens ali para poder fazer isso. Então não é só o que você coloca de input, né, é o que sai também de output de tokens. Então a LLM também cobra dessa forma, quanto você coloca e o quanto sai de informação. Tá? Em média, um token, 4 letras em inglês ou 3 letras em português. Também muda aqui dependendo da língua que você está falando com ele. Por que isso é importante, né? Quando você conversa com uma IA, ela precisa guardar tudo na memória dela, para entender o que você está dizendo. Essa memória tem um limite, medido em tokens, né? Então, por isso que é muito bom você gerenciar memórias também, né? É como uma mochila. Se você colocar muita coisa, ela fica cheia e não cabe mais nada. Se os tokens acabarem, a IA pode esquecer o começo da conversa ou parar de responder ali o que precisa, né? Então, uma dica legal: modelos modernos de IA conseguem processar centenas de milhares de tokens, né, de uma vez. É como ter uma mochila enorme que cabe uma biblioteca inteira. Então aqui, né, tem aqui, ele gerou aqui para testar os conhecimentos, enfim, foi um pouquinho a mais do que eu pedi, mas legal, foi por isso que ele gastou mais tokens. Então, quanto mais contexto você dá no seu prompt inicialmente, você vai gastar menos tokens, porque ele vai fazer exatamente o que você pediu. Então, para te explicar aqui os principais comandos do Cloud Code, eu vou pedir para ele gerar aqui um outro HTML, tá? E agora eu vou utilizar aqui o chat, tá? Vou te dar um outro conceito aqui, já de comando aqui, só para iniciar aqui, que é o clear, tá? Que o clear aqui, por exemplo, se eu colocar um clear aqui embaixo, vai ficar mais fácil de te mostrar. O clear, o que ele vai fazer? Ele vai limpar aqui a conversa, ou seja, ele vai zerar aqui a memória dele aqui nessa conversa aqui, nessa sessão. Então, vou dar um clear aqui. Tá? Então aqui ele já deu um clear aqui, pode ver que a gente não tem mais ali o que foi conversado. Aqui eu poderia dar um clear? Sim, poderia dar um barra clear também. Então aqui clear, né, para a conversa. Então eu tenho uma outra forma aqui de fazer, que é o seguinte: eu posso simplesmente iniciar um novo chat aqui em cima. Tá? Então isso também já inicia uma conversa nova. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um comando para ele, vou ver se ele está aqui, ó, certificar que ele está na parte aqui de edição automática. Aqui, por exemplo, ó, eu poderia estar conversando com um arquivo aqui. Depois a gente pode ver isso também. Mas aqui eu vou ocultar aqui para garantir que ele não está entendendo nada sobre aquele arquivo, para ele não ir nesse arquivo aqui. Eu vou dar esse comando aqui, ó, crie um HTML Dark Mode. Vou só adicionar aqui minimalista, explicando os principais comandos do Cloud Code. Quero nesse formato: barra nome do comando, breve descrição e um ícone para a gente copiar e colar. Tudo, vou botar aqui tudo separado por box. E vou dar aqui um Enter aqui, né, ou clicar aqui para ele começar a tarefa dele. De novo, a gente pode abrir aqui os arquivos, não tem aqui mais um arquivo aqui, ele vai criar aqui um arquivo novo aqui com esse HTML aqui para a gente entender os principais comandos e testar aqui. Então ele terminou aqui a tarefa, tá? Quanto mais ele vai entendendo o que a gente vai estar fazendo aqui, apesar de a gente não estar utilizando aqui o init aqui para o cloud.md, onde ele sabe tudo do projeto, mas ele já começa a entender aqui que a gente está criando alguns HTMLs aqui para explicar uma aula, enfim, para ser aqui algo didático, ele já está entendendo isso, tá? Então o que ele fez, tá? Ele fez aqui o seguinte, ó, a gente pode vir aqui, ó, e ver que ele pensou aqui por esse tempo, né? E aqui o que ele fez, né? Então ele disse que ia fazer aqui algo minimalista. Aqui tem as tarefas do que ele vai explicar, quais os comandos, né? Barra help, barra clear, barra compact, todos esses aqui foram criados aqui, talvez não tenha aqui o suficiente, a gente já vai dar uma olhada aqui, a gente vai conferir, depois ele começou a fazer o HTML aqui, até gerar o arquivo. E aqui a gente vai abrir o arquivo aqui, que é o Cloud Code Commands aqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, abrindo o navegador. Aqui já gostei mais aqui desse design aqui, né? Porque eu também já dei um pouquinho mais de contexto para ele, pedindo para ele ser dark mode, enfim, para ele poder copiar e colar. Deixa eu ver aqui se funciona. Olha só, já funciona, já dei
já coloquei aqui no Ctrl V aqui, funcionou, deixa eu só olhar aqui em cima para ver se ele copia o comando, exatamente, copiou o comando aqui. Eu organizei melhor a tela aqui para a gente poder testar esses comandos aqui. Vamos deixar esses comandos básicos aqui, tem muito mais aqui, mas esses aqui são os básicos aqui, é 80-20 do que você precisa, né? Então, como eu falei aqui, tem o /clear, né, que limpa o histórico da conversa atual, liberando o contexto, tá? Tem o /compact, tá? Que ele compacta a conversa para economizar tokens e ampliar o contexto disponível, tá? Imagina ali que você está falando ali, e ele já está te avisando aqui, porque ele tem como avisar o quanto você está gastando naquela sessão, né? Por exemplo, aqui o coach aqui, ele exibe o uso, né, o uso de tokens e custo estimado da sessão. Então, vamos lá que a sessão está bem cheia. Então, você pode dar um compact ali para ele compactar ali, para ele preservar aquela memória ali. Então, a gente tem esse compact aqui, a gente tem o coach aqui, vamos colocar o coach aqui para você testar, você vai dar um barra aqui, coach, a gente dá um enter aqui, e ele vai dizer aqui que a gente está Sonnet aqui 100%, Haiku 0%, o Cache aqui em 71%. Tá? A gente tem o Fast aqui, que ativa e desativa o modo rápido, né? Mesmo modelo do Opus 4.6, saída mais veloz. Depois a gente tem aqui de projeto, a gente tem o Barrinit, esse aqui a gente não fez ainda, tá? Mas esse aqui vai ver aqui que vai mudar algo ali nos teus arquivos, né? Então eu vou dar um Barrinit, já vou te explicar o que é o Barrinit. O Barrinit ali, ele vai começar ali a criar o cloud.md. O que é o cloud.md? Ele é um arquivo ali com as instruções ali do teu projeto. Então, sempre quando ele for iniciar o teu projeto, quando ele for fazer alguma coisa aqui, ele vai ler aí o cloud.md. Por exemplo, ali pode ter instruções de que tipo de projeto é, quais tecnologias ele utiliza. Então, tudo isso dá contexto ali para o teu Cloud Code ficar mais inteligente. Resumidamente, é isso que o cloud.md faz. Então, ele está criando ali, se a gente olhar agora, ele está criando aqui o cloud.md. Eu não pedi para ele criar em português, mas eu poderia pedir para ele criar em português. Inclusive, a gente já pode fazer isso, para você saber que você pode interagir e personalizar conforme você quer. Aí você tem a melhor inteligência na tua mão. Então, estou pedindo aqui para ele o cloud.md em PTBR e ele vai modificar isso aqui para a gente. Então, pode ver aqui que ele já está falando aqui para a gente que é um projeto educacional. Ele já mudou aqui, né? Enquanto eu parava aqui para ler aqui, ele já mudou para a gente, né? Então, esse arquivo aqui fornece orientações do Cloud Code, ao trabalhar com o código desse repositório. Então, isso aqui é sempre importante, ali, depois que você começou o projeto, já dá esse /init aqui para ele saber o que é o projeto, tá? Então, aqui tem as convenções, idioma em português brasileiro, enfim, aqui é bem importante esse cloud.md. Vamos ver aqui o que a gente tem mais. A gente tem aqui o /memory, que abre o editor de memórias persistentes para adicionar ou revisar o contexto, o review aqui, que solicita uma revisão de código do arquivo ou diff atual, né? O que é o diff atual? É exatamente isso aqui que a gente fez agora, né? Eu tinha lá isso aqui, né, que é o vermelho é o que estava em inglês, e a diferença agora aqui, pode ver que ele adicionou aqui, está em verdinho, é o que ele mudou para português. Aquilo ali tem a ver com o versionamento que eu te falei também, né, porque isso aqui, usando o Git, vai ficar aqui na memória do teu computador aqui, essas diferenças aqui para você voltar na linha do tempo a qualquer momento. Mas voltando aqui, o que a gente tem mais que a gente não viu aqui? A gente tem aqui o /pr comments aqui, que carrega e exibe os comentários aqui desse arquivo que você subiu para o GitHub, tá? Então você pode estar vendo aqui com esse comando. Depois a gente tem aqui os de configurações, que é o /config, que ele abre o painel de configurações do Cloud Code, tema, modelo, permissões. A gente pode testar ele aqui, /config. Outra questão aqui também, ó, que você também vai ter aqui sempre, né, uma descrição. Ela está em inglês, mas tem uma descrição aqui do que faz cada comando. Então vou dar um enter aqui. Então eu tenho essas configurações aqui, onde eu posso mudar aqui com o tab, né? Ele foi aqui direto para o config aqui, mas eu posso ver aqui o meu uso também dessa seção, qual é o meu status aqui, tá? Então eu tenho aqui essa parte aqui de configurações que a gente acaba acessando aqui mais coisas dentro do Cloud Code com os comandos. Então vamos voltar ali para os comandos. A gente tem aqui um comando aqui, terminal setup, configura a integração com o terminal shell, atalhos, com o shift enter também. A gente tem aqui o /vim, que ativa e desativa o modo de edição vim no prompt de entrada, aqui é uma questão mais para quem programa.
Então aqui também os de conta, né, que é o barra login, barra logout, barra status, barra doctor aqui, o login autentica aqui com a Anthropic, o barra logout encerra a sessão, o barra status aqui mostra o status da conta, plano e uso de tokens, o barra doctor aqui verifica a saúde da instalação, dependências, API Key e conectividade. Então você pode dar esse barra docker aí caso você encontre algum problema. E o barra help aqui para ajuda. Então a gente tem aqui os principais comandos aí para você começar a utilizar o Cloud Code. A janela de contexto aqui você precisa entender o que é, porque é muito importante aí no seu dia a dia. Então imagina que tudo que o Cloud enxerga em uma conversa vive dentro ali de um espaço limitado de tokens, a janela de contexto. Então o que é isso, né? É uma memória de curto prazo. A janela de contexto é como um rolo de papel em que o Cloud lê tudo antes de responder. Ele vê suas mensagens, o histórico da conversa, arquivos enviados e os resultados de ferramentas, tudo ao mesmo tempo. Esse rolo tem tamanho fixo. Quando enche, o conteúdo mais antigo some para dar espaço ao novo. O Cloud não tem memória permanente entre as sessões, só o que está no rolo. Tá? Então, eu vou te mostrar aqui um pouquinho mais para deixar mais claro. Imagina o seguinte, ele já começa ali sempre, quando carrega o Cloud ali, já tem ali os tokens do sistema, enfim, coisas ali que rodam por trás do Cloud, que já vem ali com alguma coisa, ele nunca vem zerado, né? Imagina ali que ele venha com 12%, tá? E aí você vai colocando mais mensagem, tá? Mais mensagem. Depois você tem a parte ali dos arquivos, que você começa a ter mais contexto, enfim, um arquivo adicionado. Aí você tem uma saída aqui, você tem outra saída ali, enfim, aí você vai tendo mais contexto, mais mensagem, e aí vai carregando. Quando chega em 75%, está na hora de você compactar isso e começar uma nova conversa. E como é que a gente faz isso? Então ali tudo ocupa a janela, né? As mensagens, todo o histórico da conversa, perguntas, respostas, fica armazenado ali na janela e vai crescendo com o tempo. Os arquivos, como a gente viu ali na demonstração, os arquivos que você abre ou cola são lidos inteiro ali e adicionado ao contexto, né? Então vai ter maior consumo. As saídas de ferramentas, resultados de comandos, buscas, leituras executadas pelo Cloud ficam no contexto, acumula rápido isso. O Cloud MD ali, as memórias, né, as instruções persistentes do projeto e memórias salvas são injetadas ali no início de toda a sessão, então sempre presente, e ali você vai tendo ali um contexto inflado, né? Então, o que acontece já quando isso se enche, né? A janela saudável Cloud responde com plena atenção, quando a janela está saudável, né, a tudo na conversa, histórico, arquivos e ferramentas. Em compactação automática, né? Ao se aproximar do limite, o Cloud Code faz compactação automática, resume partes antigas da conversa para liberar espaço sem você precisar fazer nada. Mas quando chega ali, como mostrei ali, nos 70%, 75%, você pode fazer uma compactação manual com barra compact, tá? A qualquer momento para compactar a conversa e recuperar espaço antes de atingir o limite. E também você pode dar um barra clear ali para criar uma nova sessão ou também entrar num novo chat, tanto faz. Então, como gerenciar? O barra compact, ele resume o histórico da conversa e libera tokens, mantendo o essencial do contexto. O clear apaga tudo e começa uma nova sessão. O cloud.md, as memórias são recarregados automaticamente na nova, tá? O barra coast aqui, né, mostra quantos tokens foram usados na sessão atual e o percentual da janela de ocupação ali, de quanto está sendo ocupado naquele momento, né? Então aqui, uma dica prática, né, de sessões longas com muitos arquivos consomem contexto rápido. Então prefira sessões focadas, uma tarefa por vez. Então, para cada tarefa ali, você já pode abrir um novo chat ali, dar um barra clear ali, começar tudo de novo, que teu contexto vai ficar muito menor. Então, chegando aqui ao final aqui desse vídeo, eu espero que você tenha aprendido aqui a começar aqui a utilizar o Cloud Code e vou te deixar aqui dois convites, tá? Um convite aqui para continuar essa aula aqui, é uma aula extra, tá? É uma aula paga, tá? Mas é um valor bem simbólico aqui para você continuar aprendendo aqui, criar um projeto do zero, tá? Então, nessa próxima aula, né, que é uma aula paga, eu vou
te ensinar a criar um projeto do zero, utilizando tudo que a gente aprendeu nessa aula aqui. O segundo convite, vou te mostrar aqui na tela, tá? Que é aqui os cursos que eu tenho, além de Cloud Code, né? Tem ali curso de Cloud Code, mas tem outros cursos também, ensinam você a utilizar ali diversas IDEs, né? Para quem quer se tornar aí um profissional para criar software com Cloud Code, tá? Resolver qualquer problema aí com codificação utilizando o Cloud Code, e também ali vou te mostrar outras ferramentas. Então tem aqui o Cloud Code do zero, tem aqui o Antigravity do zero, cursor do zero, eu tenho o cursor aqui que eu te mostro como criar um sistema de propostas aqui, tá? Eu tenho aqui o onboarding ao vivo toda semana, coworking também ao vivo aqui toda semana, tem short class, tem também aqui um outro projeto dentro do Antigravity, e assim está surgindo, sempre está surgindo novidades, tá? Então a gente tem aqui a parte de Vibe Coding também, onde eu te mostro aqui como criar projetos utilizando o Lovable e o Supabase. Tem também aqui o legado aqui, que são os agentes de IA, né? Que você pode entender aqui sobre N2N, sobre a OpenAI, né? Que vai te dar uma casca aqui para resolver qualquer problema e de forma mais fácil hoje em dia, utilizando codificação. Mas eu deixei esse legado aqui até para você entender como é que era feito há 6 meses atrás, como o mundo está mudando rapidamente aí com essas ferramentas como o Cloud Code. Então eu vou te deixar os links aqui embaixo e você vai decidir o que é melhor para você, para o seu momento.